A paz do Senhor Jesus, querida igreja. Como diz o mineiro, tá frio demais, né? Mas estava mais frio de manhã, né? A igreja bem lotada mesmo, bastante gente. Mas graças a Deus pela sua vida aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Capítulo 3, um texto muito popular. Mas que nos traz verdades muito profundas. Vamos todos juntos ler do primeiro versículo até o versículo de número 16, em alto e bom som. Você pode começar a leitura até o versículo de número 16. Vamos lá? 1, 2, 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber. Disse Pedro: não tenho prata nenhuma, mas o que tenho, em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. O ensino, pois, a ele que se sentava para pedir esmola no templo, eram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder,
pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Querida igreja, todo cristão autêntico é um templo do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele deixou isto bem claro, quando ele escreve ali para a igreja de Corinto, no capítulo de número 3, verso 16, também no capítulo de número 6, verso 19, dizendo que eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus. E aí nós passamos a ser propriedade de Deus. E muito mais do que isso, eu e você nos tornamos templo, morada e habitação de Deus. O Espírito Santo de Deus passou a habitar nos nossos corações. Quando olhamos para a história da humanidade, principalmente para a história do Antigo Testamento, nós vemos ali o templo dos pagãos. O templo dos pagãos era um templo habitado por esculturas feitas por mão de homens. O templo dos pagãos era um templo habitado por deuses, que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta, olhos, mas não veem. Quando nós olhamos para a história, nós vemos também o templo dos judeus. O templo dos judeus era habitado ocasionalmente pela Shekinah de Deus. Diz a história que, eventualmente, Deus se manifestava e a sua glória enchia todo o templo dos judeus, ali em Jerusalém. Mas a comunidade cristã, a igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus, ela é habitada pelo próprio Deus. Diz a sua palavra que o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus habita permanentemente dentro daquele que é um verdadeiro cristão, um genuíno filho de Deus, uma genuína filha de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver Pedro e João, dois homens subindo ao templo que situava-se ali em Jerusalém. Mas não apenas dois homens indo ao templo. Nós vemos aqui dois templos do Espírito Santo, a caminho do templo que ficava em Jerusalém. E aí eu aprendo que não basta vir ao templo, não basta estar no templo, é preciso, antes de tudo, que eu e você sejamos templo do Espírito Santo.
apesar da suntuosidade daquele templo de Jerusalém, apesar das riquezas de detalhe daquele templo que fora edificado por Salomão, e depois foi reconstruído por Zorobabel, e mais adiante foi reformado por Herodes. Apesar da beleza desse templo, apesar da grandeza e das riquezas de detalhes dessa edificação, diz a palavra de Deus pela boca do apóstolo Paulo, que o Deus que nós servimos, Ele não habita em templos feitos por mãos. O Deus que nós servimos, Ele não habita em templos feitos de tijolos e de argamassa, mas Ele prefere habitar dentro do homem e da mulher que se inclina para Ele com um coração contrito e quebrantado, e faz deste homem e desta mulher templo, morada e santuário do seu Santo Espírito. É muito importante nós entendermos que precisamos ser templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser morada do Altíssimo. Nós precisamos ter em mente essa importância de que Deus quer habitar dentro de nós. Deus quer mudar a nossa vida por completo, a nossa maneira de pensar, o nosso caráter, e nos ajustar e nos alinhar à sua imagem e semelhança, tornando-nos filhos parecidos com Ele. Esta é a função espiritual daquele que é templo do Espírito Santo. Deus quer nos tornar santo como Ele também é santo. Mas quando eu olho para esse texto, eu encontro na vida desses dois homens, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, Pedro e João, eu encontro algumas marcas daquele que é templo do Espírito Santo. Eu encontro algumas marcas daquele que é habitação de Deus. Eu encontro algumas marcas do homem e da mulher que é templo do Espírito Santo. E a primeira marca que eu posso observar na vida desses homens, de quem é templo do Espírito Santo, é a marca da comunhão. Diz o texto sagrado que eles subiam juntos ao templo para a hora nona, a hora da oração. Esses homens tinham por costume caminhar juntos. Estes homens gostavam de estar juntos. A comunhão de Deus havia tomado o coração da igreja primitiva. E diz a palavra de Deus, quando nós lemos o livro de Atos, que dentre muitas características desta igreja, uma característica que marcava esse povo era a característica da koinonia, a característica da comunhão uns com os outros. Esses dois homens, Pedro e João, eles traziam em si a marca da comunhão, aquela marca que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou bem claro na sua oração sacerdotal, registrada no capítulo de número 17 e no verso de número 21, no livro do evangelista João. Ele diz na sua oração: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe de uma coisa? O mundo vai crer em Jesus através da nossa união, da unidade do corpo de Cristo. Nós temos que lutar pela comunhão dos santos. Nós temos que batalhar pela comunhão dos crentes. Toda palavra que não provém de Deus
que tenta atrapalhar a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a comunhão dos crentes, deve ser rejeitada por aqueles que são templo do Espírito Santo e têm a marca da comunhão. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que caminha junto, é uma igreja que cresce e avança em comunhão, em unidade no corpo de Cristo. A Batista Sião é um exemplo disso. Quando a gente acessa a história dessa igreja, nós vemos que o nascedouro dela, no começo da década de 70, foi resultado da comunhão de dois irmãos pioneiros, irmão Antônio Neves e o pastor Cristóvão, ou melhor, pastor Estevão Christman. Esses dois homens, eles estavam juntos, eles se reuniam juntos, e a igreja do Senhor foi plantada neste lugar. A igreja do Senhor cresceu neste lugar, porque entendeu que o crente, que é templo do Espírito Santo, tem a marca da comunhão. A segunda marca que eu encontro nesse texto, na vida desses homens, daquele que é templo do Espírito Santo, é a marca da ascensão. Diz o verso 1, que Pedro e João subiam junto ao templo. É certo que o verbo subir aqui não significa crescimento. Eles estavam subindo numa dimensão geográfica a caminho do templo de Jerusalém. Mas quando nós olhamos para a vida desses servos do Senhor, principalmente para a vida do apóstolo Pedro, nós encontramos aqui no livro de Atos, um Pedro bem diferente daquele Pedro descrito pelos evangelistas, aquele Pedro precipitado ali no jardim do Getsêmani. Quando chegam para prender o Senhor Jesus Cristo, este Pedro, afoito e precipitado, tenta resolver as coisas do seu jeito, desembainhando a sua espada e cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas aqui nós vemos um Pedro que cresceu, nós vemos um Pedro que ascendeu na sua vida espiritual. Nós vemos aqui no livro de Atos um Pedro mais maduro espiritualmente. Não aquele Pedro que estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote se aquecendo junto com aquelas pessoas, e ele nega o Senhor Jesus, ele pragueja o Senhor Jesus e amaldiçoa o mestre, dizendo que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, este homem, no capítulo de número 2, juntamente com outros apóstolos, receberam a descida do Espírito Santo, e diz a palavra de Deus que eles foram cheios do Espírito Santo, e a vida desses homens ascenderam, cresceram, se desenvolveram espiritualmente. Eles não são mais o mesmo. Templo do Espírito Santo tem a marca da ascensão. Templo do Espírito Santo tem a marca do crescimento, do avanço espiritual. É por isso que eu e você precisamos estar melhor espiritualmente hoje, do que ontem, do que a semana passada, do que há um ano atrás. Eu e você precisamos crescer e continuar crescendo, é de glória em glória, é de fé em fé, é entendendo aquela verdade que eu e você precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais, sendo aperfeiçoado pelo Senhor Jesus Cristo. A marca da ascensão não pode faltar na vida daquele que é templo do Espírito Santo. Mas olhando para esses homens, nós encontramos uma terceira marca na vida daquele que é templo do Espírito Santo, aquele que tem Deus fazendo morada dentro de si mesmo. É a marca da oração.
Quando nós falamos de comunhão, nós falamos em duas dimensões, não só a comunhão numa dimensão horizontal, uns com os outros, mas nós precisamos entender esta verdade, que templo do Espírito Santo também precisa da marca da comunhão vertical, a marca da oração, a marca da intimidade com Deus, a marca do dia a dia com o Senhor, de ser amigo de Deus, de ser íntimo com o Senhor. Esses homens entenderam, esses homens tinham impresso no coração deles a marca da oração. Esses homens, eles estavam indo para a oração das 15h, ali no templo de Jerusalém. Os judeus tinham por costume orar 3 vezes ao dia. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós observamos que aquele homem orava 3 vezes ao dia. Os judeus tinham por costume orar às 9 horas, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Nesta ocasião do capítulo 3, Pedro e João estavam indo para a oração das 15h. Não dá para ser templo do Espírito Santo sem a marca da oração. Não dá para ser templo do Espírito Santo sem entender a verdade que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo a ele: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Este mesmo servo de Deus escreve para os irmãos de Tessalônica, dizendo: meus irmãos, orem sem cessar. Deus levanta este homem para escrever também para a igreja de Éfeso. Dentre as armaduras de Deus, ele pede para que a igreja de Éfeso continue orando e buscando a Deus em todo o tempo. Nós precisamos entender esta verdade, que para ser templo do Espírito Santo, eu e você precisamos ter a marca da oração. George Miller, um homem, um servo de Deus, ele orou por 52 anos pela conversão de 2 amigos. Esse homem disse que nós não podemos, ou melhor, ele disse que nós podemos fazer muitas coisas em 4 horas, quando oramos 1 hora, do que em 5 horas, quando nós não oramos. O servo de Deus, chamado Martinho Lutero, quanto mais problema ele tinha para resolver no dia, mais tempo de oração ele destinava a Deus, além do tempo normal que ele orava. Eu e você precisamos entender esta verdade. No ano de 1963, o Brasil atravessava uma crise muito terrível, uma crise muito difícil, parecida com esta que nós estamos atravessando. Mas Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo, pastor Enéas Tonini. Este homem, ele cria o Dia Nacional do Jejum e da Oração, porque ele entendia que a oração de um justo, a oração daquele que é templo do Espírito Santo, pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer mudança na sua casa? Você quer mudança na sua família? Você quer mudança no seu casamento, no seu trabalho? Comece orando e buscando a Deus, porque é assim que templo do Espírito Santo caminha, é de joelho, é na presença do Senhor. A 4ª marca, meu irmão e minha irmã, que nós encontramos aqui nesse texto de quem é templo do Espírito Santo, é a marca da compaixão. Diz o texto que todos os dias alguém trazia esse homem com mais de 40 anos de idade.
e colocava este homem, paralítico de nascença, coxo desde o seu nascimento, colocava esse homem à beira da porta, chamada Formosa, ali do templo. A porta Formosa era uma porta que tinha uma riqueza de detalhes de encher os olhos. Segundo os historiadores, essa porta ela era coberta por um bronze muito especial trazido da cidade de Corinto. E a beleza desta porta contrastava com a situação daquele homem paralítico que estava ali. Mas Pedro e João, eles não se deixaram ser levados, atraídos pela beleza daquela porta, pelos detalhes daquela porta formosa. Esta porta, meu irmão e minha irmã, esta porta simboliza o mundo com os seus encantamentos, com os seus brilhos, com as suas paisagens, que por vezes enche os nossos olhos e nos distrai da realidade daqueles que estão em estado de vulnerabilidade. Esta porta também representa a falsa religiosidade daqueles que são seduzidos por filosofias de uma religiosidade que não leva a nada, a exemplo daquele sacerdote, daquele levita, que estavam descendo de Jerusalém para Jericó, e eles passaram de largo daquele homem que havia sido assaltado e também agredido pelos assaltantes, caído à beira do caminho, naquela parábola que Jesus conta. Esse mundo tenta nos distrair da realidade triste de pessoas que precisam da atenção e de compaixão e de misericórdia. Mas Pedro e João, eles olham para aquele homem, eles atendem aquele homem, eles estendem a mão para aquele coxo, levanta aquele homem, o coloca de pé. Tem muita gente paralisada, tem muita gente paralisada pelas mais diversas circunstâncias e contingências dessa vida, esperando um olhar meu e seu, uma atitude de compaixão. E nós precisamos, como igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo, estender a mão e fazer alguma coisa e dar a resposta. Porque quando nós deixamos o vulnerável à mercê da sorte, ele cai na mão de exploradores sem escrúpulos, como aquela menina, aquela adolescente, que fora estuprada por mais de 30 homens alguns dias atrás. Nenhum deles teve compaixão, a iniciativa de cobrir aquela moça, de levar aquela moça para casa e entregar ela segura para os seus pais. O mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com olhar de compaixão, de misericórdia, para aqueles que estão à beira do caminho, paralisados, precisando de uma atenção nossa, de um socorro nosso. A marca da compaixão. O problema das drogas é problema meu e seu também. O problema da prostituição é problema meu e seu também. O problema da violência é meu e seu também. Eu e você temos a responsabilidade espiritual e social
de darmos uma resposta para esse contexto caótico que nós estamos inseridos. Eu e você precisamos ter essa marca da compaixão impressa nos nossos corações, nós que somos templo do Espírito Santo. A quinta marca, eu encontro nesse texto a quinta marca, do homem e da mulher, que é santuário de Deus, habitação do Altíssimo, templo do Espírito Santo. A marca da unção. Pedro pede para aquele homem que havia pedido uma esmola para eles. Pedro fala: olha para nós, olha bem para nós. Nós não temos dinheiro, nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos algo muito melhor, algo muito superior, que vale mais do que todo o dinheiro do mundo, toda a prata, todo o ouro do mundo. E debaixo da unção que há neste nome, debaixo do poder que há neste nome, eu te digo nesta hora: levanta-te, coloca-te de pé e anda. Templo do Espírito Santo não usa o nome de Jesus como um amuleto da sorte. É toda hora falando o nome de Deus, como se o nome de Deus fosse um talismã, fosse um objeto mágico. Mas templo do Espírito Santo, quando usa o nome de Jesus, ele usa entendendo que ele está debaixo da unção que há em Jesus Cristo. Ele usa o nome de Jesus Cristo entendendo aquela verdade que Jesus disse para os seus discípulos em Marcos capítulo 16: pelo poder do meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pedro e João, quando eles proferem o nome do Senhor Jesus Cristo para esse paralítico, eles verbalizam o nome de Jesus, entendendo que eles estavam debaixo da mesma unção que havia ungido o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito profetizado por Isaías no capítulo de número 61, e cumprindo-se lá no capítulo 14, melhor, no capítulo 4 de Lucas, quando o Senhor Jesus, num sábado, ele entrou numa sinagoga. Diz a palavra de Deus que ele pega o rolo, o livro do profeta Isaías, e lê essa escritura: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta mesma unção estava sobre Pedro e João naquele dia, naquela tarde. Templo do Espírito Santo de Deus tem a unção de Deus para impor as mãos sobre os enfermos. Templo do Espírito Santo de Deus tem a unção de Deus para expulsar demônios. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos crendo que Jesus Cristo não é um nome qualquer, mas quando nós falamos o nome de Jesus Cristo, nós entendemos que o caráter de Deus está neste nome. O caráter que restaura, o caráter que coloca em ordem as coisas, o caráter que dá sentido para o homem, para a mulher, o caráter que liberta os oprimidos,
aquele que era, que é e há de vir. A unção dele está sobre todo aquele que é templo e morada do Espírito Santo. Eu liderava uma congregação ali na periferia de Sarandi, e uma senhora recém-convertida me procurou depois do culto e disse: o senhor precisa ir lá em casa, expulsar todos aqueles demônios. Eu fiquei sabendo que a minha casa, no passado, foi um centro de invocação aos demônios. E quando eu estou na sala, eu escuto que a louça caiu lá na cozinha. E quando eu chego na cozinha, panelas estão no chão, tampas de panelas. E aquela mulher com lágrimas nos olhos contando aquilo, ela disse que quando ela arrumava a cama e colocava o lençol, ela retornava para o quarto, a cama estava cheia de fezes humanas. E eu chamei um servo de Deus, João Rodrigues, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da unção de Deus, e marcamos e fomos lá na casa daquela mulher. Chegamos por volta das 7h da noite, e ela contou tudo o que estava acontecendo ali. Demônios estavam atormentando aquela mulher, aquela casa, e nós começamos a orar, a expulsar aqueles demônios em todos os cômodos daquela casa. Nós proferimos o poder que há no nome de Jesus Cristo e no sangue do Cordeiro, expulsamos aqueles demônios. Depois daquele dia, nunca mais aquela mulher foi atormentada naquela casa. Templo do Espírito Santo tem a marca da unção de Deus. Templo do Espírito Santo, quando fala o nome de Deus, fala debaixo da unção dele. Mas nós podemos encontrar uma sexta marca daquele que é templo do Espírito Santo aqui nesse texto. Diz o verso de número 8: após aquele homem com mais de 40 anos ser curado daquela paralisia, as suas pernas, os seus tornozelos atrofiados por aquela deficiência, um grande milagre que impactou toda aquela gente que estava ali. Diz o texto sagrado que este homem, ele entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus. Mas um fato muito estranho aconteceu. Esse homem se apegou a Pedro e João. O povo também correu para Pedro e João, querendo de alguma forma adorá-los por aquele milagre tão impactante que havia acontecido na vida daquele homem. Diz o texto sagrado que o povo tenta de alguma forma glorificar Pedro e João por aquilo. Mas esses dois homens, eles não se deixam manipular pela massa e também não manipulam a massa, mas eles rejeitam aquela atitude e chamam a atenção do povo, dizendo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque estáis olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus,
a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. E eles continuam dizendo no verso de número 16: é pela fé no nome desse Jesus, é pela fé no nome dele que este homem se fortaleceu, e ele pôde se colocar de pé. É pela fé, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, na presença de todos vocês, que este homem está em perfeita saúde. Templo do Espírito Santo de Deus tem a marca da adoração. Templo do Espírito Santo sempre tem um coração disposto a tributar somente a Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Templo do Espírito Santo de Deus reconhece que está aqui nesta noite fria, de 12 de junho de 2016, é pela graça, pela misericórdia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Pedro e João, é que nós estamos aqui nesta noite reunidos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Templo do Espírito Santo de Deus rejeita culto à personalidade. Um perigo que ronda as igrejas são pessoas sendo usadas por Deus, mas ao mesmo tempo essas pessoas deixam-se ser seduzidas pela o assédio do povo, e aí a glória que era para ser para Deus é canalizada para o homem. Mas Pedro e João, eles nos deixam esta marca, que toda adoração, toda glória, todo louvor não deve ser para mim e para você. Se Deus usar você para ministrar a cura, a libertação para quem quer que seja, é para a glória do nome dele que você deve o adorar. Templo do Espírito Santo de Deus tem a marca da adoração. Templo do Espírito Santo nunca esquece do que Deus fez na sua vida. E eu convido você nesta noite a adorar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu convido você nesta noite, como templo do Espírito Santo, para abrir o seu coração e fazer com que aquilo que o salmista fez no Salmo de número 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. É Ele quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de bem. Aleluia, de sorte que a nossa mocidade, a nossa vida se renova como a águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Jamais esquecerei o que Deus fez por mim. Aos 12 anos, eu adoro a Ele. Ele me curou de uma bronquite asmática, que me levava para o hospital 2, 3 vezes por semana, para tomar remédio, fazer inalação. Dava um trabalho terrível para minha mãe, mas um dia aquela mulher colocou a sua mão debaixo da unção e do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e repreendeu aquela enfermidade. Eu nunca mais tive crise de bronquite. Templo do Espírito Santo de Deus tem a marca da adoração. E eu convido você nesta noite a se colocar de pé em nome de Jesus, a oferecer a sua vida ao Senhor nesta noite. Eu convido você nesta noite, que está aqui nesta reunião, você que entendeu que aquele que é templo do Espírito Santo
desfruta de uma comunhão gostosa uns com os outros. E nesta hora eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado, nesse gesto de comunhão. Nós estamos juntos. Diga para o irmão, a pessoa que está do seu lado: estamos juntos, irmão. Estamos juntos. Até Jesus voltar, estamos juntos. Templo do Espírito Santo entende esta verdade, de que nós precisamos crescer cada dia mais. Nós precisamos ascender espiritualmente. Templo do Espírito Santo entende que precisa ter essa marca da oração. Templo do Espírito Santo precisa olhar para o vulnerável com a marca da compaixão, atender aquele que nos pede socorro. Templo do Espírito Santo age debaixo da unção do nome de Jesus Cristo. Aquele que é templo do Espírito Santo oferece a vida em adoração, em sacrifício ao Senhor. Quem sabe alguma área da sua vida, alguma área da minha e da sua vida, precisa o Espírito Santo entrar e habitar de verdade. Mas nós precisamos nessa noite oferecer a nossa vida sem reserva ao Senhor. Curve a sua cabeça e faça essa oração cantando. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Com meu irmão aqui, Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida